valorização e reconhecimento dos funcionários públicos municipais. 2 minutos para a sua resposta, candidato. O tempo está marcado. Primeiro, eu desconheço esse índice, eu acredito que não podemos falar em rejeição. A gente tem que tratar a coisa de uma forma muito séria e objetiva. E como prefeito, eu lidei na Secretaria de Saúde, é muito importante informar, com 454 servidores. Eu trabalhei de uma forma muito linda com a minha equipe, sempre privilegiei minha equipe, defendi minha equipe, trouxe a equipe para dentro do meu gabinete. É assim que eu vou trabalhar com funcionário público, tratando com respeito, capacitando, motivando e fazendo com que, pelo menos o mínimo do índice inflacionário, a gente dê de reposição salarial todos os anos. Isso estou dizendo o mínimo. Se for possível dar mais, nós vamos dar mais. Mas o mínimo inflacionário é o que eu tenho me comprometido com o funcionário público nas reposições salariais anuais. Então, o que eu tenho para dizer é que, como prefeito, eu, com autonomia de gestão, fazendo a gestão da minha forma, com a minha equipe, que eu sou uma pessoa muito de trabalhar com equipe, privilegiando minha equipe, defendendo minha equipe, e assim foi na saúde, eu vou fazer isso com os 1.300 funcionários que tem na prefeitura hoje, aproximadamente. Candidato, o senhor pode replicar, se quiser. Um minuto que nós vamos zerar o tempo. Pronto, só tem 1 minuto para replicar. Candidato, eu reconheço e entendo quando o senhor diz sobre autonomia de gestão. Hoje todos sabemos que o prefeito atual não é você. Mas é estranho que depois de 8 anos no governo, em momento algum o governo atual acompanhou o reajuste a que o senhor se refere, inflacional. Houve em 2012 de 4,99% e em 2013 de 5%. Há uma perda salarial, uma defasagem salarial, melhor dizendo, que ultrapassa 100%, segundo cálculos que nós fizemos, inclusive com o Sindicato dos Servidores Municipais. Portanto, eu acredito que um funcionário trabalhando bem remunerado, isso reflete no melhor atendimento à população. Quem só tem a ganhar é a população. Isso também melhora em muito o nosso comércio, porque se a gente pegar esse índice de 100% de defasagem, representa uns 10 milhões de reais por ano, se jogar na folha atual. Obrigado. Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder. Eu preciso ser honesto com as pessoas que estão olhando para mim e me ouvindo. A reposição de 100% do salário é prometer mágica. Eu não estou aqui para prometer mágica e iludir funcionário público. Eu preciso acompanhar o índice inflacionário. Para quem acompanhou no último mês, foi aprovado o plano de cargos e salários dos professores, beneficiando centenas de professores. Já é um aumento salarial que vai ser pago nesse mês. Eu preciso informar que os 400 servidores que tiveram reajuste agora com o salário mínimo, foi nos últimos 2 meses, a equiparação do salário mínimo já representou um percentual de aumento, mas eu preciso ser sincero com o servidor. Prometer 100% de aumento é impossível e inviável, economicamente falando, hoje com a Prefeitura de Bom Jesus. A gente precisa prometer o viável, se comprometer com o que dá para fazer. Não dá para prometer mágica. Eu não estou aqui para prometer mágica. Eu estou aqui para me comprometer com você, servidor público, que eu estou falando, eu vou fazer, com autonomia de gestão e otimização dos recursos públicos. Muito obrigado. O segundo candidato a ser perguntado é o candidato por sorteio, é o candidato Paulo Portugal. O candidato que pergunta ao candidato Paulo Portugal Desculpa, vou ter que... Saiu o candidato Paulo Portugal, o senhor não vai perguntar para o senhor mesmo. Então, muito bem, o candidato que vai perguntar é o candidato Samuel Júnior. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Candidato, uma possibilidade de o senhor assumir a prefeitura a partir de janeiro, o senhor pretende, qual a sua opinião com relação à criação de secretarias como meio ambiente, defesa civil, que algumas pessoas vêm comentando, eu digo, pessoas da população. Não é? Qual a opinião do senhor com relação a essa medida? Está sem som. Um minutinho, nós vamos restituir o tempo do candidato. Nós vamos restituir o tempo do candidato, porque houve um problema técnico, estava sem som. Por favor,
minuto para fazer a pergunta, candidato. Candidato Paulo Portugal, na possibilidade de senhor assumir a prefeitura a partir de janeiro, qual a sua opinião, qual a sua atitude com relação à criação de secretarias como Meio Ambiente e Defesa Civil, que algumas pessoas vêm comentando no município nesse meio político? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Importante esse assunto. A área de meio ambiente, que hoje o mundo está sofrendo a consequência, com a medida do CO2 por metro cúbico, inclusive já inventaram um dispositivo que mede isso na rua para você, no computador, saber como está. Então, nós temos de ter a maioria realmente na Câmara, com essa disposição, e retornar à Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é apenas uma diretoria da Secretaria de Agricultura, fazer uma Secretaria de Meio Ambiente autônoma com orçamento próprio. Porque hoje existe dinheiro internacional, esse que tem desde Paris, hoje 100 bilhões de dólares, vai passar para 200, justamente com essa preocupação com a futura geração. Então, a resposta, Samuel, eu acredito que qualquer um de nós aqui eleito, e comigo principalmente, que eu sou dessa área, sou desse ramo, é fazer uma secretaria autônoma, quando com um projeto bem feito, ele é irresistível, tanto no Estado, na União, como no verbo internacional, para colocar Bom Jesus em primeiro lugar, conforme modéstia à parte, criei no primeiro governo a Secretaria de Meio Ambiente, autônoma com orçamento próprio, e depois o próprio Fernando Henrique, naquela época, deu em troca tudo que nós fizemos aqui na área de meio ambiente. Faltou apenas concluir o cano de amianto e fazer o tratamento do esgoto que nós temos que fazer agora adequadamente para bem da comunidade de Bom Jesus. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem que ser a de Agricultura lá, Meio Ambiente cá, que é diferente. Secretaria de Meio Ambiente autônoma e com recurso próprio, orçamento próprio, para poder resolver o problema do meio ambiente de Bom Jesus. Obrigado, candidato. Como a sua chamada para fazer a pergunta, agora nós temos a réplica, né? Temos a réplica, e depois a tréplica, se o candidato Samuel Júnior quiser replicar, né? Por favor, só tem 1 minuto. Candidato Paulo, nós vivemos uma democracia e eu respeito muito a sua opinião e o seu modo de gerir o município, caso venha chegar em janeiro como prefeito. Mas eu discordo porque a curto prazo, diante do que nós já dissemos aqui com relação a pouca arrecadação e dificuldade financeira, não só do Estado, mas do município, o que eu faria de início é fazer com que as secretarias que existem trabalhem. Eu não criaria nenhuma secretaria de início, porque com isso eu aumentaria a despesa com secretário, com departamentos, com mais funcionários, energia, veículo, combustível, enfim. Então, eu respeito a decisão, mas quero deixar minha posição bem clara. Não criaria nenhuma secretaria a curto prazo. Isso poderia até vir a existir isso a médio e longo prazo. Primeiro, fazer a secretaria que existe funcionar, o que hoje não está acontecendo. O senhor tem 1 minuto, candidato Paulo Portugal, para fazer a resposta. É a mesma coisa que nós estamos falando. Porque ela lá existe como uma diretoria anexa à Secretaria de Agricultura. O entendimento que nós temos hoje no mundo é misturar angu com grama de cerca. Que a Secretaria de Agricultura é diferente da Secretaria de Meio Ambiente. Meio Ambiente é tratamento de água, de esgoto, de lixo, é preservação, é poluição sonora, poluição do ar, os muros, que é a poluição nuclear que está vindo por aí. É isso que nós estamos vendo aí, acabando água, acabando tudo, porque não está preservando as fontes hídricas, não está jogando água limpa nos rios, o boi está morrendo bebendo água suja, nós também, fica mais caro. Então, é medicina preventiva, água é saúde, tratamento de esgoto é saúde, e é caro a saúde. Então, apenas aquilo que já está lá. Só queremos dar autonomia, orçamento próprio, a Câmara, inclusive, fazendo isso e tomando conta, para poder alcançar verba do Estado, federal e do Brasília, e verba internacional que tem para isso. Sem isso, muito obrigado, candidato. Não existe recurso. Muito obrigado. O próximo candidato a perguntar
Pois não. Não. Você fez a réplica, ele fez a tréplica agora. Tá, candidato? A próximo candidato a perguntar, eu vou tomar a iniciativa de chamar logo o candidato Paulo Portugal, porque já foi aberta aqui vamos dizer, a senha que sortearia. Então, não tem como fazer a surpresa. E aí eu vou sortear, nisso aí consiste vamos dizer assim, o desconhecimento do debate, eu vou sortear quem vai responder. Mas eu tomo a liberdade, e imagino que todos concordem com isso, porque não haveria como agora não saber quem é, se vamos dizer assim, a cédula aqui que contém o nome do candidato Paulo Portugal já foi aberta para que ele próprio respondesse. Então, pergunta o candidato Paulo Portugal para que responda o candidato Samuel Júnior. Olha, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Samuel, você que foi presidente da Câmara, tem uma experiência muito grande com o Legislativo, uma experiência política muito grande, que eu respeito. Eu sei que tem hora que parece um sonho e realizar o sonho é impossível. Mas eu tive no passado, como prefeito, que na época 2 milhões de carros, de moto, hoje são 80 milhões de carros, de moto. A mobilidade urbana, mesmo nós fizemos aquela ponte embaixo, que ninguém acreditava que nós fazíamos. Conseguimos viabilizar politicamente, na época do Brizola e na época do Max Mauro, em Brasília, porque é um rio soberano, o Rio Itabapoana, é muito difícil. Mas nós temos de fazer a terceira ponte no lugar da primeira ponte que foi feita em 1920 aqui embaixo, perto do Zé Mansur. Por quê? Vai fazer reto, porque aquelas ruas foram feitas largas naquela época, tinha até a estação de trem de ferro do outro lado. Então ela vai fazer a curva na Praça do Espírito Santo aqui na frente, com mão e contramão, e a curva na Praça do Governador Portela. Então vai desopilar todo o trânsito do centro da cidade. Vai ficar tudo fluxo. Terminou o seu tempo, candidato. Obrigado. Agora, pela ordem, como já foram sorteados, vai perguntar o candidato Savinho. Não. Candidato... desculpe. Responde o candidato Samuel. A pergunta, como você vai resolver o problema de mobilidade urbana de Bom Jesus? Desculpe. É porque nós ficamos aqui tendo que fazer a indicação direta, porque não tem mais para sorteio. Dois minutos. O candidato tem 2 minutos para responder. Desculpe. A crise dessa mobilidade urbana, ela se agravou-se, na verdade, uma grande concentração de pessoas nas cidades, muitas das vezes vindo da zona rural. Ela se agravou também porque o governo federal incentivou a indústria automobilística, não é? Ela também, as famílias passaram a ter um maior poder aquisitivo, não é? E com isso o trânsito foi virando um caos. Ao mesmo tempo, os municípios, pelo país afora, e Bom Jesus não é diferente disso, não teve planejamento, né? Então a crise se agravou, não teve planejamento. Em Bom Jesus nós precisamos tomar algumas medidas drásticas, vamos dizer assim, algumas a curto prazo e outras a médio e longo prazo, como foi falado aqui pela ponte, que é uma necessidade que tem que ser construída realmente. Mas a curto prazo nós deveríamos fazer uma revisão no trânsito através de engenheiros capacitados, engenheiros de trânsito capacitados, pode ter em parceria com o governo do Estado. Nós precisamos de colocar um departamento de trânsito operante, e não omisso e inoperante, igual existe hoje, com pessoas desqualificadas na direção para poder fazer com que o trânsito melhore. Temos que melhorar a questão da sinalização. Hoje aqui a gente só vê faixa amarela, é a cidade do meio-fio amarelo, né? Então nós precisamos de implantar um estacionamento rotativo, se for a vontade dos vereadores, que eles têm que passar pela Câmara, mas é uma necessidade. Eu gostaria de proibir, vamos dizer assim, tentar inibir a passagem de ônibus e caminhão, mas fazer com que isso seja cumprido nos horários de pico, seja de manhã, hora de almoço e à tardinha na atual ponte, até que se construa a terceira ponte, que é uma necessidade muito grande, conforme o doutor Paulo falou. Então nós precisamos de manter a linha de ônibus e van entre os bairros, e até porque os distritos também estão mal atendidos. Então, nós precisamos de uma reforma a curto, médio e longo prazo. Obrigado, candidato.
Candidato Paulo Portugal, pode replicar se quiser. Um minuto. É mais ou menos, só seguindo mais, se eu tivesse mais tempo, eu tenho certeza que ia falar mais um pouquinho. Vou falar. O estacionamento rotativo, ele tem uma importância muito grande, que dentro do que não houve essa pergunta que eu estava esperando sobre o nosso hospital, né, que é a minha área. Então, o estacionamento rotativo bem feito, bem estruturado, dentro da engenharia de trânsito moderna, seria até uma também, além daquela multa do seguro de carro, né, para nós ajudar o Hospital São Vicente de Paulo. Então, um estacionamento rotativo e colocar todos esses que não estão recebendo de planos de saúde, e esse seguro que tem, e logo Bradesco, aquele outro de acidente de trânsito, então essa seria a primeira fatura que o hospital... Sua pergunta, candidato, que o seu tempo vai se encerrar. Primeira fatura seria para esse plano de saúde e esse dinheiro todo ser para o nosso Hospital São Vicente de Paulo. Sua pergunta, era a tréplica, desculpe. E sobraram como o candidato a perguntar, o candidato Sazinho, que não perguntou ainda, e o candidato Tatu, que já perguntou, mas não respondeu ainda. Então, candidato Sazinho, só tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Bom, candidato Roberto Tatu. Na área da saúde, quais são as propostas que serão prioridades no seu eventual governo? Dentre as propostas, alguma em favor do Hospital São Vicente de Paulo? O candidato Tatu tem 2 minutos para responder à pergunta. Dois minutos, por favor. Candidato, é claro que todos sabemos que o Hospital São Vicente de Paulo, a Prefeitura não tem nenhuma gerência sobre ele. Mas como ele fica no nosso município, ele atende aos nossos munícipes, atende a nossa família, aos nossos amigos, eu acredito que a Prefeitura tem que dar uma atenção especial ao hospital, independente de se ter gerência ou não sobre o hospital. Eu acredito que o primeiro passo seria conseguir a CND para o hospital. E quem sabe conseguir recursos em Brasília, via Ministério da Saúde, via emendas parlamentares. A gente sabe que o que o município repassa hoje para o hospital é sobre o contrato do PU, que é a responsabilidade do município. E, quer dizer, o PU foi terceirizado para o Hospital Geri e a Prefeitura repassa esse recurso para o hospital. E pode saber que nós faremos o impossível para que esse repasse seja maior, e não somente do PU, mas sim para dar suporte ao hospital em outras áreas. Muito obrigado. O candidato Savinho, pode replicar. Infelizmente, o candidato Roberto Tatu está mal informado. A contratualização para o Hospital São Vicente não é só para o PU, é para outros serviços, uma contratualização no valor de R$ 672 mil atualmente. Mas a minha pergunta é muito específica, porque no seu plano de governo, na página 2ª, você coloca realizar convênio com o Hospital São José do Avaí, se o nosso hospital não tiver meios para atender determinados casos, que vai na contramão de tudo que nós estamos pregando, de toda a luta que nós estamos fazendo para trazer serviços de volta para o Hospital São Vicente, trazer a PPI de volta. Abrimos os leitos de UTI em janeiro agora desse ano, são 10 leitos, são 5 leitos SUS, abrimos o banco de sangue, estamos reformando o centro cirúrgico, enfim. A proposta do candidato Roberto Tatu, no seu plano de governo, não sou eu que estou falando, está escrito no seu plano de governo, vai totalmente contra, totalmente na contramão de todo o trabalho que a Secretaria de Saúde fez nos últimos 1 ano e 11 meses de gestão a qual eu estive à frente. Candidato Tatu, querendo replique, com 1 minuto. Candidato, a pergunta que o senhor me fez sobre o repasse da prefeitura, porque eu sou candidato a prefeito, não sou candidato a governador. Todos sabemos que contratualização é um repasse estadual. Quanto ao meu programa de governo, nos casos específicos que o hospital não tem hoje condições de atender, que infelizmente não tem em casos mais graves, nós é que levaremos, a prefeitura é que levará esse paciente para os hospitais que teremos convênio, hospitais vizinhos. Nós vamos acabar com essa barganha de vereador ficar levando o paciente para o hospital vizinho.
Isso é papel da prefeitura. E se hoje acontece de vereador levar, ou qualquer outra pessoa levar, porque aqui não tem funcionado, infelizmente. Muito obrigado, candidato. Nós, com esta última rodada, terminamos a primeira parte do terceiro bloco de perguntas de candidato, que é o bloco em que os candidatos fazem perguntas e respondem entre si. No próximo bloco, e que será também o último, nós vamos ter uma nova rodada de perguntas de candidato para candidato, com a seguinte diferença. Nós sortearemos apenas o candidato que fará a pergunta. E o candidato responderá segundo a sua escolha para quem irá responder. O candidato é sorteado para pergunta ao candidato que ele quiser. Relembrando, porém, que ninguém pode ser perguntado duas vezes. Aquele candidato que já foi perguntado, ele não responde mais. Ele vai perguntar na vez dele, mas não responde mais. Após um rápido intervalo comercial, voltamos para dar seguimento.